Do rural ao urbano. Bastidores da diversidade artística de Serra Negra. Produção: Sociedade das Artes. Direção e roteiro: Henrique Vieira Filho. Apoio: Prefeitura Municipal de Serra Negra. Realização: Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. A força da criação serrana, das artes visuais à arte têxtil. Em Serra Negra, descanso olhar nas luzes suaves. Lei Aldir Blanc previa 10 novas obras de arte. Cuidado, quem extrapolou bastante essa quantidade, nós vamos mostrar algumas delas, né? Essa daqui é uma versão da personagem indígena, a heroína Lindóia, aquela que se sacrificou, segundo algumas versões, por amor, segundo outras versões, era uma forma de lutar, protestar contra a colonização. Tivemos ainda a curiosidade que quem posou, quem inspirou essa tela foi a ativista indígena Kena Marubo, que ela esteve aqui em Serra Negra, fizemos algumas sessões de fotos, ela participou aqui da residência artística, né? E aproveitamos para servir de inspiração para alguns dos trabalhos de pintura. Ela foi a fonte de inspiração aqui e também nós outros que nós vamos mostrar agora. Aliás, até uma das nossas preocupações com os projetos culturais é de gerar fontes de renda alternativas para as comunidades carentes, para os artesãos locais. Então, quando a gente tem uma pintura como essa, tem um valor de mercado, digamos assim, bem mais elevado, né? Em torno de $1.000, R$5.000. Nós temos que ter algumas alternativas assim mais acessíveis e que possa ser, inclusive, servir de até, digamos assim, uma fonte de renda alternativa, que ele pode ser doado dos direitos autorais em relação a, por exemplo, vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos, o pessoal chama de prints, né? Digamos, são gravuras baseadas no original. E é lógico que também, mesmo como gravura, existe um valor de mercado bastante razoável, né? Depende muito da situação. Por exemplo, essa gravura, além de estar num passe-patur, ela tem uma qualidade de impressão e de papel fantástica, né? Ela é feita em papel linho, é um papel, digamos assim, de um custo mais elevado. E tem a assinatura do artista. E também vai ter, vou mostrar aqui depois assim, os certificados de autenticidade. Aliás, sem um certificado de autenticidade, nem mesmo uma obra como essa vai ter valor no mercado. Então, além da assinatura do artista, tem que ter um certificado de autenticidade para poder valorizar. Então, quem teria aqui várias graduações diferentes de valores, desde uma gravura como essa, que é em acrílico sobre papel tecido linho, né? Até umas mais modestas, como essas daqui, que poderiam ser vendidas, comercializadas, como se fossem pôster, que tem um valor de mercado bem mais acessível e poderia ser uma fonte de renda alternativa aqui para os artesãos, que poderiam colocar em quadros ou vender assim de uma forma mais direta, né? Então, algumas diferenças de valores, até mesmo o tamanho também de uma obra de arte, por incrível que pareça, também faz diferença de valor de mercado. Temos aqui, por exemplo, outras obras de arte. Essa aqui é novamente uma ideia da indígena Lindóia, a personagem da nossa literatura brasileira. Uma outra versão. Aqui é uma pintura feita em algodão com tinta acrílica, ou seja, acrílica sobre tela. E apesar de ter o mesmo tamanho dessa outra aqui, essa aqui é mais valorizada. Por quê? Porque ela é óleo, a tinta é óleo sobre tela. Então são as diferenças, às vezes, do meio que podem fazer com que uma obra de arte seja mais acessível ou não em termos de valores. Aqui, diferentemente, por exemplo, do print, aqui é uma fine art, é um dos termos que o pessoal usa, né? Uma gravura, ou seja, ela foi uma impressão especial, um papel especial, reconhecida pelo artista, tem um valor de mercado X.
X, digamos assim. Mas mais valorizada do que essa gravura, temos aqui uma outra versão da mesma personagem, só que agora é em outro material, é em papel. É papel especial, está em passepartout, ou seja, é uma obra de arte com valor de mercado razoável. Não tanto quanto essa, talvez valha mais ou menos um terço daquela lá, mas é para vocês terem uma noção de mercado também. Lógico que é importantíssimo a assinatura do artista, o certificado de autenticidade, e aqui é um óleo sobre papel, assim como essa daqui também é um óleo sobre papel. E são consideradas obras distintas. Por quê? Porque, assim como por exemplo, nosso querido Cid Serra Negra pintou infinitos São Franciscos, né? Cada uma é uma obra única, considerada computada separada. Já a parte impressa, ainda que seja com assinatura reconhecida pelo artista, existe uma quantidade definida de cópias, não, digamos, na verdade não seriam cópias porque tem a assinatura e o reconhecimento, então são todas originais. Por exemplo, dessa daqui existem 80 no mercado, ou seja, quando o colecionador compra, ele sabe que não vai ter no máximo 80 obras assemelhadas, né, no mesmo padrão de qualidade. Isso é uma prática comum do mercado, você vê desde Rembrandt até Salvador Dalí, mais recentemente, né, Andy Warhol, todos usam a tática da gravura como uma forma de você ter um mercado maior, Então, pessoal, aqui algumas das obras que estão em exposição, que foram reproduzidas aqui graças a Léo de Blanc. Vou mostrar mais algumas aqui. Vamos começar por aqui também. Foi uma inspiração da Kena Maruco. Uma dupla inspiração, na verdade. Nossa querida ativista indígena contou a história das mulheres peixes que fazem parte da cultura marubo. Existe um herói mitológico, né, que era uma mistura de pajé com xamã. Xamã e pajé, deu um pajé com um líder, digamos, tribal, que casou com duas mulheres peixe. Levaram ele para conhecer e aprender com a tribo submersa, que é uma tribo meio originária deles, assim, né? Que é uma tribo dos homens crocodilos, homens jacarés, na verdade, né? No Brasil. E que daí que vem a mitologia maruco, né? Esse pajé voltou com o conhecimento das ervas medicinais, voltou com o conhecimento da construção das malocas, né, que são as moradias indígenas. Tem toda uma história maravilhosa, assim, linda de se contar. Isso aqui é óleo, tinta óleo sobre tela. Você tem um valor do mercado bastante elevado, desde que tenha certificado de autenticidade e assinatura do artista, né? Ela que tem a assinatura do artista, mas mesmo se alguém pegar e levar correndo sem o certificado, não tem como valorizar, né? E aqui uma outra versão, um pouco menor, mas também com suas variações, mesmo temática, mas é uma obra de arte distinta, separada daquela, e com um valor de mercado diferente. Vai falar, eu sei que existe uma tendência e, de certa forma, tem uma lógica, né, de quanto maior a obra de arte, também é maior o valor final de mercado. Tem um certo sentido e é, de certa forma, verdade, mas, por exemplo, obras como essa, de um tamanho maior, tem mercado, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos, as casas são bem espaçosas, existem paredes, digamos assim, que comportam uma pintura de um tamanho maior. Já na Europa é diferente. Essa daqui, esse tamanho provavelmente teria uma saída maior, porque as casas são, digamos assim, seus tamanhos finais, suas paredes não são tão espaçosas quanto em Miami ou até mesmo aqui no Brasil, né? Até com essa ideia de fazer os tamanhos mais acessíveis, fizemos aqui mais algumas obras, essas duas aqui,
homenageiam a cidade de São Paulo. Aqui tem até um certo tom de steampunk também, brincando com a estátua do Vitor Brecheret. Temos aqui também o mastro, transformado aqui no muralismo, inclusive com figuras como a Pitali, Barbosa, Quichados, digamos assim, o Museu do Ipiranga ao fundo, ou seja, uma mescla arquitetônica e histórica de São Paulo, assim como essa outra visão, assim, uma visão mais noturna, né, de São Paulo, mas aqui a gente também vê baseado também na Ponte Estaiada, na visão noturna do Museu do Ipiranga, também da Estação da Luz. E essa daqui é uma releitura da obra da Liberdade Guiando o Povo francesa, porque esse ano, 2025, é o ano da, digamos assim, Brasil-França, em que os dois países estão trocando muitas atividades culturais entre si. E essa obra vai ser apresentada aqui em Socorro, no mais importante, talvez um dos mais importantes do mundo, digamos assim, exposições de arte naif, ou seja, da arte de um estilo mais primitivista, de um estilo mais, digamos assim, livre, né? Então aqui nós vemos como na famosa Liberdade Guiando o Povo francesa, em que a deusa da justiça está lá empunhando a bandeira, o estandarte, no meio dos destroços da guerra da Revolução Francesa. Aqui nós temos uma visão indígena, digamos, indigenista. Aqui a justiça aqui é indigenista e nós temos aqui toda a mescla, a miscigenação do povo brasileiro. Aqui também no enfrentamento, claro, em busca da liberdade, só que na nossa selva, né? Ou seja, talvez os destroços de Paris. Aqui estamos na vivíssima selva brasileira, né? Então é uma homenagem aqui às duas culturas. Tem muito a ver, a verdade, né? Brasil e França tem muitas coisas em comum também, principalmente na área cultural. E é lógico, não podia deixar de mostrar também aqui o café. Existe uma história muito interessante da Nossa Senhora do Café. Uma escritora aqui da região do Circuito das Águas, paulista, algumas décadas atrás, ela notou o quanto que os cafeicultores rezavam para Nossa Senhora. Então ela escreveu um artigo meio que na base como se fosse uma Nossa Senhora dos Cafés, né? Uma madrinha, uma padroeira, uma madroeira do café. E aqui fiz uma versão dessa nossa figura quase que mitológica, digamos assim, mas também de adoração religiosa. Então aqui é uma homenagem aqui com os cafés, os frutos do café e uma Nossa Senhora. E na visão dessa escritora, a gente teve a aval do Vaticano, viu? O pessoal gostou dessa abordagem. Era Nossa Senhora tem a cor do café, então ela estaria bastante ligada com a ideia do café. E aqui eu fiz aqui já bem, digamos, naif, né? O estilo primitivista, é um estilo bem livre de trabalho também. Aqui é tinta óleo sobre papel, tá? Já aqui é óleo sobre tela, com bastante relevo, simbolizando a queima do café. Tanto a questão da torrefação, mas também a questão religiosa, tanto no Brasil quanto em algumas culturas árabes e algumas religiões também. A queima do pó de café é uma forma de afastar o negativo, as coisas ruins, os espíritos ruins, digamos assim. Tem toda uma mitologia por trás. E também, mais modernamente, né, no esoterismo, a queima do café é ótima para energizar, trazer boas energias para o ambiente. Então aqui fizemos uma versão bem, digamos assim, bem naif, bem simbólica, bem os pequenos traços assim, que para insinuar a ideia sem grandes preocupações com
digamos, com o realismo, né? Com a proporcionalidade. Temos aqui então mais uma obra de arte versando sobre a queima do café, uma visão mais espiritualizada, né? E aqui é praticamente uma arte sacra com uma Nossa Senhora, só que uma Nossa Senhora voltada para os cafeicultores, né? Por isso que ela está aqui. Ixi, não dá nem para colocar a mão, que ainda está literalmente ainda está secando aqui, né? Mais algumas obras aqui. São homenagens ao nosso artista Cid Serra Negra. Aqui é uma Nossa Senhora das Brotas, feitas com algumas características típicas do nosso artista serrano. Artista mundial, na verdade, né? Um dos grandes nomes brasileiros da pintura naif, com seus anjos e arcanjos, digamos, negros, asiáticos, né? E as figuras Espírito Santo, essa Nossa Senhora das Brotas, feita sobre óleo sobre tela também. Já aqui também é um óleo sobre tela, então ainda uma homenagem ao Cid Serra Negra, né? Bastante no estilo dele, com seus característicos curumim como um querubim, ou seja, uma criança indígena no lugar de um cupido, digamos, no papel do anjo querubim, um saci pererê também fazendo o papel de querubim, seus anjos negros e asiáticos, e aquelas versões diferenciadas, né? Por exemplo, aqui, para se tornar mais acessível uma comercialização, de repente os artesãos da cidade, as lojas, até mesmo para alguma função social, essa já é um print, digamos, uma gravura baseada nas pinturas realmente feitas a óleo, né? E em vários materiais diferentes aqui. Inclusive testes para ver quais que sairiam mais com uma qualidade melhor final, para poder colocar à disponibilização de quem for comercializar de repente uma causa social, um grupo comunitário, né? E lógico, aquela questão que a gente comentou lá, a diferença de valorização vai ser da assinatura do artista, quantidade de gravuras, o certificado de autenticidade, né? Aqui também mais uma versão de uma Parajá, é uma deusa indígena da justiça. Aqui é feito num papel linho, tinta acrílica no papel linho, é praticamente um tecido, dá uma qualidade de impressão fantástica, né? Também pode ser feito num formato, digamos assim, de comercialização com condição limitada, por exemplo. Essa aqui seriam 80 originais dessa obra. Então é isso. Serra Negra já foi um grande polo têxtil. Hoje em dia, nem tanto, né? É muito difícil concorrer com o que vem de fora com preços extremamente competitivos. Mas e se fosse focado na arte têxtil, que é algo assim bem diferente, né? Aqui, por exemplo, é uma linda arte têxtil em macramê da artista Fabiana Vieira. Por que chamamos de obra de arte? Ainda pela beleza, claro. No mercado vai ter alguns diferenciais. No caso, uma artista reconhecida, com todo um portfólio já estabelecido. Esse macramê tem autoria artística, né? E também recebe um certificado, né, como aqueles que a gente já mostrou, certificado de autenticidade, que é uma forma, digamos, de provar para quem for adquirir a autoria e digamos assim, o valor de mercado. É lógico que aqui na residência artística e nos nossos projetos da Audiobank, inclusive, nós temos também a preocupação de criar novas formas de renda para as comunidades carentes, também para os artesãos mais da cidade, né? Então, por exemplo, aqui é uma muito tradicional também, tanto nas
Você tem algumas culturas indígenas, aliás, aqui na Maruba teve aqui em Serra Negra, que é uma ativista indígena. Ela trouxe um trabalho também têxtil, uma arte têxtil feito pela cultura dela, né? E não deu tempo nem de fotografar, já saiu rapidinho, pois já tem dono agora. Mas aqui, por exemplo, é uma forma de mostrar que o macramê é uma obra de arte. Você pode mostrar, digamos, uma valorizada de mercado, inclusive com telas, E aqui já temos, digamos assim, outras obras de arte, também em macramê, que poderiam ser comercializadas pelo artesanato, como artesanato também. É que aqui no caso tem autoria, sendo de Fabiana Vieira, tem todo um outro valor de mercado. Mas nada impediria que outros profissionais da área do artesanato fizessem a sua versão do trabalho, sem uma preocupação, digamos assim, de ser classificada como arte. Poderia classificar como artesanato, não há nada de errado nisso. São propostas complementares, né? Vocês vejam os detalhes, né? É realmente um trabalho artesanal, mas no caso aqui, classificação como obra de arte, como arte têxtil. Além dessa possibilidade de colocar enquadrar, digamos assim, tem também o formato estandarte, assim como aquele lá, gigante, poderia ser feito em menor escala, que é uma forma também de tornar o valor final para o mercado mais acessível. Mas é igualmente uma linda obra de arte, repare nos detalhes. Aqui mais algumas, inclusive aqui uma temática náutica. Vai muito, lógico, a cor vai muito do gosto da pessoa, mas pode notar que o trabalho artístico é muito forte, né? Aqui já é uma outra forma de lidar com a arte têxtil, que envolve também aramados de sustentação. Então há muito que, digamos, o que diferenciar ou não entre um trabalho mais de artesanato e um trabalho mais voltado para a arte, uma outra proposta, uma outra preocupação, um outro valor de mercado. Inclusive, uma das ideias aqui digamos, de aproveitamento é até unir a arte têxtil com a arte visual de pintura, fazer composições. Ou seja, tem todo um potencial muito grande de desenvolvimento, né? E aqui também cumprindo nossa meta de produção de várias artes têxteis novas, graças aos trabalhos, ao apoio e até patrocínio, por que não, da Lei Aldir Blanc. Do rural ao urbano, bastidores da diversidade artística de Serra Negra. Produção, Sociedade das Artes. Direção, Henrique Vieira Filho. Direção de fotografia, Henrique Vieira Filho. Montagem, Sociedade das Artes. Direção de arte, Henrique Vieira Filho. Fabiana Vieira. Som, Sociedade das Artes. Trilha sonora, Henrique Vieira Filho. Sereia Lutem, Simone Santos. Igor Mota Marques. Animação, Henrique Vieira Filho. Dança, Greuza Mendes. Beatriz Lira. Sereia Lutem. Efeitos especiais, Sociedade das Artes. Colorização, Henrique Vieira Filho. Finalização, Sociedade das Artes. Apoio, Prefeitura Municipal de Serra Negra. Realização, Lei Aldir Blanc. Ministério da Cultura, Governo Federal. Do entardecer, a água da fonte me faz renascer. Na paz da montanha, eu quero viver.